Se você tivesse visto o que eu vi naquela noite, talvez tivesse virado o volante e fugido sem olhar para trás. Talvez tivesse queimado aquela foto, ou simplesmente a ignorado. Mas eu não. Eu continuei. Continuei dirigindo como se nada tivesse acontecido. E foi aí que percebi, já não havia mais volta. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Já vi de tudo pelas estradas do Brasil. Acidentes terríveis, caminhões incendiados, histórias de assombração contadas em postos, e até gente jurando que viu lobisomem correndo ao lado da BR em noite de lua cheia. Mas nunca nada tinha mexido tanto comigo quanto aquilo que começou numa viagem aparentemente comum. Era uma terça-feira, por volta das 10 da noite. Eu tinha acabado de carregar meu caminhão em Manaus e seguia viagem pela BR-319. Uma rota difícil, estrada de chão em alguns trechos, pouca iluminação, e aquela sensação constante de que a estrada engole qualquer um que ousa vacilar. O ronco do motor era a única companhia. O rádio estava desligado, e eu gostava daquele silêncio interrompido apenas pelo barulho do vento entrando pela janela entreaberta. Mas, naquela noite, o silêncio parecia diferente, mais pesado. Foi então que aconteceu. Ao parar em um pequeno posto abandonado para esticar as pernas, percebi algo no banco do passageiro. Uma folha amarelada. Um papel de recibo. Não, era uma foto antiga. Peguei-a entre os dedos e senti imediatamente o cheiro de papel velho, como aqueles álbuns guardados por décadas em baús de madeira. A foto mostrava uma garota jovem, não mais que 20 anos. Tinha cabelos longos e escuros, olhos que pareciam atravessar quem os olhasse e um vestido simples, florido, como de outra época. Arrepiei na hora. Mas, como isso veio parar aqui? Pensei. Eu sabia que antes de carregar a carga o caminhão havia passado por vistoria. Eu mesmo tinha deixado a cabine limpa, sem nada em cima dos bancos. Aquela foto simplesmente não estava ali antes. Dei de ombros. Talvez tivesse caído da mochila, talvez alguém da transportadora tivesse deixado sem querer. Coloquei a foto no porta-luvas e segui viagem. Mas não demorou muito para que o estranho começasse. Dirigi por cerca de 2 horas, atento à estrada. Até que, num reflexo involuntário, olhei pelo retrovisor interno. E lá estava ela. A mesma garota da foto, sentada no banco de trás do caminhão. Meu coração quase saiu pela boca. Quase perdi o controle do volante. Respirei fundo, esfreguei os olhos, e quando olhei de novo, não havia ninguém. O banco estava vazio. Encostei o caminhão no acostamento, ofegante. Não pode ser. Tô cansado, tô vendo coisa. Mas, no fundo, eu sabia que não era apenas cansaço. Algo naquela foto era diferente. Algo naquela estrada parecia estar me testando. Quando finalmente consegui retomar a viagem, tentei não pensar mais no que tinha visto. Liguei o rádio, aumentei o volume, deixei o motor gritar. Mas a sensação de que eu não estava sozinho permanecia. Até que, na próxima parada, a verdade ficou ainda mais sombria. Estacionei em um posto simples, um daqueles de beira de estrada com iluminação fraca e meia dúzia de caminhões parados. Desci para tomar um café, e antes de sair da cabine, abri o porta-luvas para pegar minha carteira. Foi quando vi a foto de novo. Mas ela não estava igual. Na imagem, a garota já não sorria mais. Seu olhar, antes neutro, agora parecia carregado de tristeza e medo. Como se soubesse de algo terrível. Joguei a foto de volta no porta-luvas e fechei com força, o coração batendo rápido. Mas, antes de sair, vi pelo canto do olho o retrovisor refletindo a traseira da cabine. E lá estava ela novamente. Dessa vez não sumiu. Sentada, imóvel, olhando para mim. Engoli seco. Ajeitei o boné, desci do caminhão sem olhar para trás e fui até a lanchonete do posto.
Pedi um café bem forte. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a xícara. O atendente, um senhor de uns 60 anos, percebeu. Tá tudo bem, amigo? Ele perguntou. Não respondi de imediato. Estava dividido entre contar o que tinha visto ou simplesmente ficar calado. É só cansaço da estrada, murmurei. Mas, quando voltei ao caminhão, percebi que não adiantava tentar me enganar. Algo havia começado naquela noite, e eu não tinha escolha a não ser encarar. Ao entrar na cabine, a primeira coisa que fiz foi abrir o porta-luvas. A foto ainda estava lá, mas agora havia algo diferente atrás dela. Era uma inscrição, quase apagada, escrita à caneta. Não a deixe sozinha. Arrepiei dos pés à cabeça. Quem tinha escrito aquilo? Quem era aquela garota? E, principalmente, por que essa mensagem estava justamente ali no meu caminhão? Enquanto ligava o motor novamente, não conseguia parar de pensar. E se essa garota não for apenas uma lembrança? E se for um aviso? A foto vai mudar novamente, revelando algo ainda mais perturbador. E Roberto perceberá que a jovem não só aparece no retrovisor, mas também fora do caminhão, na beira da estrada, como se estivesse o seguindo. Se você acha que minha mente estava pregando peças naquela noite, espere só para ouvir o que aconteceu depois. Porque o que começou como uma simples foto esquecida no banco do passageiro, logo se tornou a coisa mais perturbadora que já vivi em 20 anos de estrada. Eu ainda lembro como se fosse agora. O motor roncando, a estrada deserta, e a sensação incômoda de que alguém me observava o tempo todo. Não importa se eu olhava pelo retrovisor interno ou pelos externos, sempre tinha a impressão de ver um vulto, uma sombra, ou aqueles olhos. A inscrição atrás da foto não saía da minha cabeça. Não a deixe sozinha. Mas sozinha onde? Quem era ela? E, principalmente, por que a mensagem estava justamente no meu caminhão? Continuei dirigindo, tentando ignorar aquela sensação. Mas quanto mais quilômetros eu percorria, mais forte ela ficava. A cada curva, a cada farol refletindo na lataria, parecia que algo me acompanhava de perto. Foi então que, de repente, senti um cheiro estranho na cabine. Não era óleo queimado, nem fumaça de escapamento. Era cheiro de flores murchas. Olhei para o banco do passageiro. Nada. Olhei para o retrovisor, e quase perdi o fôlego. A garota da foto estava ali de novo, mas dessa vez muito mais nítida. Os cabelos longos cobriam parte do rosto, mas dava para ver perfeitamente os olhos arregalados, fixos em mim. Ela não piscava. Não se movia. Só me encarava. Pisei fundo no freio, e o caminhão deslizou alguns metros até parar no acostamento. Minha respiração estava descontrolada, e o suor escorria pelo rosto, mesmo com o ar frio da noite. Quando olhei novamente, o banco estava vazio. Desci do caminhão cambaleando, tentando recuperar o fôlego. O silêncio da estrada só aumentava o medo. Era como se até os grilos tivessem parado de cantar. Voltei para dentro. Eu precisava de respostas. Abri o porta-luvas, tirei a foto de novo. E quase deixei cair no chão. A imagem havia mudado outra vez. Agora, a garota estava em pé, na beira da estrada, com os mesmos olhos arregalados, só que olhando para mim. Para dentro do caminhão. Isso não pode estar acontecendo, murmurei com a voz embargada. Joguei a foto no painel, liguei o motor e continuei. Eu só queria terminar aquela viagem e deixar isso para trás. Mas o destino não ia deixar barato. Poucos minutos depois, enquanto cruzava um trecho mais aberto da BR, meus faróis iluminaram algo na pista. E quando percebi, meus olhos se arregalaram de pavor. Era ela. A mesma garota da foto. Em pé, na beira da estrada, usando o mesmo vestido florido, o cabelo solto e desgrenhado pelo vento da madrugada. Pisei no freio de novo, mas dessa vez não parei. Eu sabia que, se olhasse nos olhos dela de perto, talvez eu nunca mais conseguisse seguir viagem.
Mantive os olhos fixos no asfalto, e quando passei, usei toda a força de vontade para não virar o rosto e conferir se ela realmente estava lá, ou se tinha sumido. O coração parecia querer rasgar o peito. Mas não adiantou tentar ignorar. Poucos quilômetros depois, olhei o retrovisor lateral, e lá estava ela, novamente. Parada no acostamento, como se tivesse se teleportado para cada curva, cada trecho, cada pedaço da estrada que eu cruzava. Comecei a tremer no volante. Eu já não sabia mais se estava dirigindo ou sendo guiado por algo além da minha compreensão. Foi nesse estado que cheguei a um pequeno povoado, um daqueles com 2 ruas principais e uma igreja no centro. Encostei no primeiro bar aberto, só para tentar respirar e acalmar os nervos. Entrei, pedi uma cachaça. Minhas mãos ainda tremiam tanto que o dono percebeu. Estrada difícil, hein, parceiro? Ele comentou, enxugando um copo. Eu respirei fundo. Não é a estrada que tá difícil, não. É, outra coisa. Ele me olhou sério. Você viu alguma coisa, né? Engoli seco. Como ele sabia? Eu vi, uma garota. Mas não faz sentido. De vestido florido? Ele perguntou, firme. Senti o sangue gelar. Como você sabe? O homem largou o pano sobre o balcão, olhou para os lados e se aproximou, falando baixo. Muitos já viram. Ela aparece pros caminhoneiros que passam sozinhos à noite. Alguns dizem que morreu atropelada nessa mesma estrada. Outros juram que foi coisa pior, um crime nunca resolvido. Mas todos concordam em uma coisa: quando ela aparece é porque quer ser lembrada. Saí dali ainda mais perturbado. Se outros já tinham visto, então eu não estava louco. Mas, ao mesmo tempo, isso só tornava tudo mais assustador. De volta ao caminhão, encontrei a foto em cima do painel. E agora ela estava ainda diferente. A garota não estava mais sozinha. Atrás dela, havia um homem em sombras, impossível de identificar. Mas sua mão estava sobre o ombro da jovem. E, no verso da foto, outra frase surgiu, escrita com a mesma caneta apagada. Ele não pode encontrá-la de novo. Meus pelos se arrepiaram. Quem era aquele homem? E por que a garota aparecia para mim? Eu já não estava apenas assustado. Agora, eu estava envolvido em algo muito maior. A foto mudará novamente, revelando uma pista mais clara sobre a identidade da jovem e o homem misterioso. Roberto começará a ser guiado por aparições da garota, até chegar a um ponto da estrada onde descobrirá algo físico que conecta o sobrenatural com a realidade. Se você acha que a situação já tinha passado do limite, espere para ouvir o que aconteceu depois daquela noite. Porque a partir dali, a garota da foto não apenas me assombrava, ela começou a me conduzir. Quando saí do povoado, já não havia volta. A estrada se alongava na escuridão, e o caminhão parecia deslizar sozinho, como se fosse atraído por uma força invisível. E toda vez que meus olhos batiam na foto, ela havia mudado. Na primeira vez, vi a jovem chorando. Lágrimas escuras escorriam pelo rosto dela, borrando parte da imagem. Na segunda, percebi que o vestido florido estava rasgado, como se tivesse sido puxado por mãos violentas. E, na terceira vez que olhei, quase perdi o ar. Ela estava apontando para uma placa de estrada. Eu reconheci a placa. Era de um entroncamento a poucos quilômetros dali, um atalho que levava a uma estrada vicinal, quase sempre deserta. Aquilo não podia ser coincidência. Enquanto dirigia, minhas mãos estavam suadas no volante, e minha cabeça latejava com 1000 perguntas. Quem era ela? Por que justamente eu? E, principalmente, o que havia naquela estrada vicinal? Quando cheguei ao entroncamento, hesitei. Se eu seguisse pelo caminho que a foto mostrava, entraria em um trecho abandonado, sem posto, sem nada. Mas se ignorasse o aviso, teria coragem de encarar o que poderia acontecer depois? No fundo, eu já sabia a resposta. Virei o volante. A cada metro que avançava, o silêncio da noite ficava mais pesado. As árvores se fechavam sobre o asfalto, como se quisessem me engolir.
Meus faróis eram a única luz que quebrava a escuridão. Foi então que percebi algo. O cheiro de flores murchas voltou, mas dessa vez muito mais forte. Como se um buquê inteiro estivesse escondido dentro da cabine. Olhei para o banco do passageiro. E lá estava ela. Não na foto. Não no retrovisor. De verdade. Sentada bem ali, ao meu lado. Minha boca secou. Ela não falava. Não se mexia. Só olhava fixamente para a estrada, como se me dissesse em silêncio: continue. Eu não sei como consegui manter o caminhão na pista. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no painel. Então, de repente, ela virou a cabeça lentamente e me encarou. Seus olhos estavam cheios de dor, mas também de súplica. E foi nesse instante que ouvi pela primeira vez a voz dela. Fraca. Distante. Quase um sussurro misturado ao vento. Não o deixe me encontrar. Olhei de volta para a estrada, tentando entender o que ela queria dizer. Mas quando me virei para o banco outra vez, ela já não estava mais lá. Só restava a foto, caída sobre o estofado. Peguei com as mãos trêmulas. Agora a imagem mostrava algo ainda mais perturbador. Um portão de ferro velho, com correntes enferrujadas. Atrás dele, sombras indefinidas, e a figura do mesmo homem escuro, com a mão pousada sobre o ombro dela. Atrás da foto, outra frase surgira. A chave está enterrada. Minha mente fervia. A chave? Enterrada onde? Eu já estava no limite da sanidade. Foi nesse estado que avistei um ponto estranho na beira da estrada. Algo que brilhou no meio da escuridão, como reflexo de metal sob o farol. Encostei o caminhão e desci. O frio da madrugada cortava minha pele, mas o medo era muito maior que qualquer temperatura. Ali, bem na beira do mato, havia uma pequena cruz de madeira, quase oculta pela vegetação. E em frente a ela, um monte de terra ligeiramente revirada. Ajoelhei-me sem pensar, como se fosse guiado. Cavei com as próprias mãos, até que senti meus dedos baterem em algo duro. Puxei com força, e para minha surpresa, encontrei uma caixinha de metal. Abri. Dentro dela, havia uma chave antiga pesada, com ferrugem nas bordas. Mas não era só isso. Havia também uma carta, amarelada pelo tempo, dobrada várias vezes. Meus olhos percorreram as linhas tremidas. Se alguém encontrar isso, saiba que ela precisa descansar. A verdade não pode ser apagada. O portão guarda tudo. Só com a chave ele se abrirá. E só abrindo, o que aconteceu poderá ser revelado. Minhas mãos tremiam tanto que mal consegui segurar a carta. Mas, ao mesmo tempo, uma certeza me tomou. Eu precisava encontrar aquele portão. De volta ao caminhão, sentei no banco e fechei os olhos por um instante. Mas quando os abri, quase pulei para trás. O retrovisor interno refletia a cabine. E atrás de mim, bem ali, estava a garota outra vez. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. O homem de sombras estava ao lado dela, alto, ameaçador, com um sorriso distorcido, como se tivesse finalmente me notado. Meus batimentos dispararam. Virei para trás, e não havia ninguém. Só o vazio da cabine. Mas o recado estava dado. Eu não estava lidando apenas com uma garota perdida. Eu havia entrado em uma guerra entre um espírito que clamava por justiça, e algo muito mais sombrio que queria mantê-la em silêncio. A estrada já não era apenas meu caminho. Agora, ela se tornará o palco de uma revelação. E eu estava no centro dela. Roberto descobrirá a localização do portão da foto e se verá forçado a abrir. Mas, quando o fizer, não encontrará apenas pistas do passado da garota, e sim algo que ameaça diretamente sua própria vida. O suspense atingirá o auge. Se até aqui você acha que essa história foi perturbadora, prepare-se. Porque foi nessa parte da minha jornada que tudo mudou. O medo virou desespero, e o desespero virou verdade. Com a chave antiga nas mãos, eu dirigia sem rumo certo, mas sentia como se a estrada mesma me conduzisse.
A cada curva, o cheiro de flores murchas ficava mais forte. A cada quilômetro, a foto no banco mudava, revelando pedaços de um destino inevitável. Na última vez que olhei, a imagem mostrava o portão de ferro. Só que agora, diferente de antes, havia um detalhe novo. Uma árvore retorcida ao lado, com galhos que pareciam braços apontando para o céu. Eu conhecia aquele lugar. Já tinha passado por ele, mas nunca tinha dado atenção. E foi exatamente lá que cheguei minutos depois. O portão estava à minha frente, coberto por correntes velhas, rangendo ao sabor do vento da madrugada. A árvore da foto também estava lá, tão real quanto na imagem. Meus dedos suavam ao segurar a chave. Cada célula do meu corpo me dizia para dar meia volta e ir embora. Mas, ao mesmo tempo, uma força que eu não conseguia explicar me empurrava para frente. Desci do caminhão. O som do vento se misturava a algo mais, passos. Mas quando me virei, não havia ninguém. Aproximei-me do portão. A chave encaixou perfeitamente no cadeado enferrujado. O clique ecoou como um trovão na madrugada. Assim que empurrei o portão, uma rajada de vento gelado soprou, quase me derrubando. Atrás dele, um caminho estreito, coberto por folhas secas, levava até uma construção abandonada. Um galpão caindo aos pedaços, de janelas quebradas e telhado irregular. A cada passo que eu dava, sentia que estava entrando não só em um lugar físico, mas em algo muito mais sombrio. Um pedaço de história que alguém quis enterrar. E então, a vi novamente. A garota. Ela estava de pé, perto do galpão. O vestido florido balançava como se fosse real, e não apenas um reflexo do além. Ela não me olhava. Estava com os olhos fixos na porta do galpão, como quem espera. Aproximei-me, e antes que pudesse dizer algo, ela simplesmente desapareceu, como poeira levada pelo vento. Engoli seco. Empurrei a porta pesada e entrei. O cheiro era insuportável. Um misto de mofo, ferrugem e, algo pior. A sensação de que ali a vida tinha sido arrancada à força. Minha lanterna iluminava pedaços de madeira quebrada, velhos caixotes e papéis espalhados. Até que num canto, vi algo que congelou meu sangue. Um vestido florido, idêntico ao dela, rasgado, jogado sobre uma cadeira enferrujada. Meu coração disparou. O que aquilo significava? Foi então que ouvi. Um sussurro. Baixo, quase como um eco. Você não devia ter aberto. A lanterna tremia na minha mão. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Só sombras dançando pelas paredes. De repente, senti um peso no ombro. Virei rápido, mas não vi nada. Só o vazio. Mas a voz voltou. Ela é minha. A lanterna apagou sozinha. O breu absoluto tomou conta. E, no fundo da escuridão, 2 pontos vermelhos começaram a brilhar, como olhos me observando. Eu não podia acreditar no que estava vivendo. Corri para fora, tropeçando nos caixotes. A respiração saía em soluços, e minhas pernas quase não me obedeciam. Quando finalmente alcancei a saída, o ar gelado da madrugada bateu no meu rosto. Mas o alívio durou pouco. A garota estava lá fora, parada no meio do caminho. Mas agora, diferente das outras vezes, ela parecia mais sólida, mais real. Ela me olhou direto nos olhos. Ele não pode vencer. Ajude-me. E, de repente, o retrovisor do caminhão brilhou, mesmo com o veículo desligado. Como se quisesse me mostrar algo. Corri até a cabine e olhei. A foto tinha mudado novamente. Agora mostrava uma cena clara, uma cova aberta atrás do galpão, e dentro dela, ossos. Meu estômago revirou. Com a lanterna em mãos, segui para trás do galpão. O mato era alto, e o frio parecia ainda mais intenso. Quando cheguei ao ponto exato da foto, meu coração quase parou. Havia de fato uma cova rasa, com pedaços de ossos humanos à mostra. Caí de joelhos, incapaz de processar o que via. Era a prova. A garota não estava apenas pedindo ajuda. Ela queria justiça. Mas, antes que eu pudesse pensar no que fazer,
uma sombra enorme se ergueu atrás de mim. O mesmo homem que aparecia nas fotos. Alto, disforme, com olhos vermelhos queimando como brasas. A voz dele ecoou, grave e sombria. Você abriu o portão. Agora, não há volta. Meus músculos travaram. Eu não conseguia me mover. O ar ficou pesado, sufocante. E foi nesse instante que senti a mão dela tocar a minha. A garota estava ali, ajoelhada ao meu lado, com os olhos cheios de lágrimas. Não o deixe me levar de novo. Minhas mãos tremiam. Eu sabia que estava diante de algo muito maior do que qualquer explicação lógica. Mas dentro de mim, uma certeza crescia. Eu tinha sido escolhido para libertá-la. A sombra deu um passo à frente, e o chão pareceu tremer. Eu sabia que o próximo movimento decidiria não só o destino dela, mas também o meu. Roberto será forçado a confrontar a presença sombria no galpão. A verdade sobre a garota, sua morte e o segredo enterrado virão à tona, mas o preço para revelar pode ser a própria vida do caminhoneiro. O final será explosivo e surpreendente. Se você acha que a estrada é feita só de buracos e perigos visíveis, está enganado. Alguns buracos não estão no asfalto. Estão escondidos na alma da própria noite. E eu caí em um deles. Aquela madrugada parecia me engolir. Eu estava ajoelhado diante da cova rasa atrás do galpão, com ossos humanos espalhados diante de mim. A garota, ou o que restava dela, me segurava pela mão, implorando por ajuda. E diante de nós, a sombra. O homem de olhos vermelhos, alto, disforme, com uma presença que mais parecia arrancada do próprio inferno. Ele deu um passo à frente. O chão estremeceu. O ar ficou pesado, sufocante, como se sugar o mínimo de ar fosse uma luta. A voz dele rasgou o silêncio. Ela é minha. Sempre foi. Você não tem o direito de interferir. Meu corpo tremia. Cada instinto me dizia para correr, mas minhas pernas estavam presas, como se fincadas ao chão. A garota me olhou, desesperada. Não o deixe me levar outra vez. Não agora. Engoli seco. Eu não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que tinha duas escolhas: virar as costas e fingir que nunca estive ali, ou enfrentar o que quer que fosse aquela coisa. E foi então que percebi: a chave. A mesma chave que abria o portão agora queimava no meu bolso, como se estivesse viva. Peguei-a rapidamente, e quando a ergui, uma luz tênue emanou dela, iluminando por segundos o rosto da garota. Foi nesse instante que compreendi. Ela não queria apenas ser lembrada. Ela queria ser liberta. Olhei nos olhos vermelhos daquela sombra e gritei: Você não vai mais prendê-la. O vento soprou como um furacão. A sombra avançou sobre mim. Eu ergui a chave com força e a cravei no chão, bem no meio da cova. Um clarão explodiu. A terra tremeu. Os ossos começaram a se mover, como se finalmente encontrassem descanso. E a sombra gritou, um grito tão forte que parecia quebrar as próprias estrelas no céu. O som me rasgava por dentro, mas ao mesmo tempo, sentia o peso dela diminuir. Até que, de repente, silêncio. Quando abri os olhos, a sombra tinha desaparecido. No lugar dela, a garota estava de pé. Não mais com olhos tristes ou corpo frágil, mas com uma serenidade que iluminava a noite. Ela sorriu, e lágrimas escorreram pelo meu rosto. Obrigada. Agora estou livre. Antes que eu pudesse responder, o vento soprou mais uma vez, suave, e ela foi se desfazendo em partículas de luz, desaparecendo na madrugada. Fiquei ajoelhado por longos minutos, sem saber o que pensar. O coração ainda acelerado, a respiração curta, mas algo dentro de mim dizia que tinha feito a coisa certa. Voltei para o caminhão. As mãos tremiam quando girei a chave na ignição. Mas antes de seguir viagem, olhei para o banco do passageiro. A foto ainda estava lá. Peguei-a com cuidado. E, pela primeira vez, estava em branco. Nenhuma imagem, nenhum rosto. Como se a história dela tivesse se encerrado para sempre. Suspirei fundo,
joguei a foto pela janela e encarei a estrada. Naquele momento entendi. Às vezes, os caminhoneiros não carregam só cargas. Carregam segredos, histórias enterradas, almas que pedem justiça. E eu tinha sido escolhido para ouvir uma delas. Enquanto o sol nascia no horizonte, acelerei o motor. A estrada voltava a ser só asfalto e poeira. Mas uma coisa eu sabia: jamais esquecerei a garota da foto no retrovisor. E sempre que eu olhar para aquele espelho, talvez, só talvez, veja um reflexo dela sorrindo. Então, gostou dessa história? O que você faria nessa situação? Conta pra gente. Deixa seu like, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo histórias como essa. Se inscreve aí se ainda não for inscrito. Aqui a gente conta histórias reais, emocionantes e que merecem ser lembradas. E compartilha com alguém que ama a estrada ou que precisa ouvir uma mensagem de força hoje. Ah, e se você curte esse tipo de história, clica aqui do lado e assiste mais um vídeo emocionante que a gente separou para você. Forte abraço e até a próxima viagem!